Olá, irmãos. 2 domingos sem vídeo. A gente teve o domingo de Santa Ceia e domingo passado também a gente teve o Dia das Mães. E hoje então a gente retorna com o nosso estudo no livro de Apocalipse. Hoje então nós vamos ler e fazer uma reflexão sobre Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13, que é a carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, de 7 a 13. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos aqui, irmãos, mais uma carta a mais uma igreja. E essa primeira sessão de Apocalipse, ela apresenta realmente Deus mostrando como que seriam a vida dessas igrejas durante a sua primeira vinda até a sua segunda vinda. A gente sabe que o livro de Apocalipse, ele descreve todos os acontecimentos que irão acontecer e que alguns que já aconteceram e outros que ainda irão acontecer, mas todos os acontecimentos que estão no período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então nós vivemos nesse período da primeira e a segunda vinda, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Então isso significa que muitas coisas que estão no livro de Apocalipse já aconteceram, algumas coisas estão acontecendo e outras ainda irão acontecer. Essa primeira sessão onde mostra as cartas enviadas às igrejas, na verdade Deus tem o intuito aqui de apresentar as características que as igrejas teriam nesse período da primeira e segunda vinda de Jesus Cristo. E a gente se encontra como corpo de Cristo em várias características dessas igrejas. Às vezes mais em uma, às vezes mais na outra. E o interessante é que Jesus apresenta nessas cartas avisos que muitas vezes servem para nós, preciso parar o que eu estou fazendo, preciso pedir e preciso me arrepender. Na carta de hoje, então, Jesus ele está continuando essas mensagens do aviso que essas igrejas precisam ter do que eles estão acertando, do que eles estão errando. E o mais importante lembrar é que assim, Jesus ele está no meio das igrejas, ele está acompanhando, ele sabe tudo o que está acontecendo nessas igrejas. E o que eu queria tirar de ensinamento ou a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês são 4. A primeira é que a nossa fraqueza ela não é sinal de infidelidade de Deus. Deus ele sabia que aquela igreja era fraca, porém fiel. Esse fraca nós podemos pensar de várias maneiras. Talvez seja uma igreja muito humilde, talvez seja uma igreja que não seja tão grande, talvez não seja uma igreja que tenha uma obra missionária ou uma presença tão importante como a gente viu em outras igrejas. Mas o que eu queria tirar de reflexão é que muitas vezes nós nos sentimos fracos, dependendo da situação em que nós passamos da nossa vida, e a gente acha que a gente é infiel por ser fraco, ou por muitas vezes perguntar para Deus o porquê, questionar a Deus, se derramar na presença de Deus, questionar até a Deus. Isso não é sinal de infidelidade. Nós temos intimidade com Deus e nós podemos se achegar a Deus e nós podemos falar tudo para Deus. Então muitas vezes sim, nós como seres humanos, nós teremos momentos de fraqueza, tá? Isso é normal, mas isso não significa que nós somos infiéis a Deus. Significa que nós estamos passando por uma
passagem por uma etapa, por uma fase da nossa vida. Segunda reflexão, então, que eu gostaria de passar para vocês é que ser fraco não significa não ter fé ou blasfemar com Deus. Para linkar com o primeiro tópico que a gente fala que fraqueza não é sinal de infidelidade, a gente tem que entender que ser fraco não significa não ter fé ou blasfemar contra Deus. Mesmo sendo fracos, aquela igreja, eles guardavam a palavra de Deus e não negaram o nome de Deus. Então a gente precisa, mesmo na nossa fraqueza, nós devemos o quê? Estar na presença de Deus, estar chorando na presença de Deus, estar falando com Deus. Então, no nosso momento de fraqueza, não significa que nós não temos fé, nós só estamos fracos. É isso que significa, exatamente isso. Nós estamos passando por uma fase. Terceira reflexão é que Deus nos guardará na hora da provação. E isso é a coisa mais linda que nós podemos tirar desse texto. Então os momentos de aflição virão, não significa que nós somos infiéis, não significa que nós estamos sem fé nesses momentos, mas o mais importante é que Deus irá cuidar de nós nesses momentos. Última e quarta reflexão então sobre esse texto é que conserva o que tem, não permita que ninguém tome a sua coroa. Quando Jesus fala essa frase, ele está falando que tomar a sua coroa não é simplesmente pegar um objeto que era seu, né? Mas mostra aqui que muitas vezes nós podemos blasfemar contra Deus em momentos difíceis, porque algumas pessoas enchem a nossa cabeça ou nos dizem coisas que estão fora das Escrituras. O que nós devemos tomar cuidado é que nesse momento de fraqueza, onde nós não somos infiéis por ser fracos, ou porque nós não perdemos a nossa fé por ser fracos, é que nós devemos então tomar cuidado com as pessoas que vêm falar conosco, para que ninguém venha falar para nós, como exemplo bíblico, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam e simplesmente estar somente ligados com Deus. Precisamos confiar mais que Deus está cuidando de nós. Ele sempre promete estar ao nosso lado e cuidar de nós nas Escrituras. Ele não diz que não passaremos por lutas, mas que Ele passará conosco pelas lutas. Então que a gente possa orar mais, que a gente possa se dedicar mais e aprender cada vez mais com essas cartas enviadas a essas igrejas, com aquilo que nós fazemos certo, com aquilo que nós precisamos mudar, com aquilo que precisa ser refeito, mudado e orado a Deus. Que a gente sempre esteja na presença de Deus com essa intimidade. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Sônia Maria. Como eu não me canso de falar, nós estamos com muita saudade e foi muito bom nós estarmos juntos ontem à noite, na sexta-noite, por WhatsApp. Deus abençoe então vocês.